Eu devia ter uns 6 ou 7 anos. Quem praticava esse abuso era um amigo do meu pai. Eu não lembro assim o nome dele, mas eu lembro do rosto. Depois do ato, ele me ameaçava, dizendo que se eu contasse para alguém, ele iria matar meu pai e minha mãe. Nunca mais eu iria voltar para casa. Eu ficava muito assustada, achando que a qualquer hora isso ia acontecer de novo. Eu me sentia isolada, também muito perdida. Eu não tinha vontade de brincar, nem de estudar, nem de conversar. Na verdade, eu não queria ver ninguém, nem fazer nada. A minha mãe, ela ficava até assim preocupada, mas a minha avó sempre falava com ela que isso era coisa da minha idade. Aí ninguém imaginava a dor que era carregar isso dentro de mim. Até que um dia, eu me lembro assim muito bem. A vizinha estava chegando lá em casa e aí ela bateu na porta e como ninguém abriu, ela empurrou a janelinha e viu quando aquele homem foi embora. A vizinha veio me perguntar logo o que ele estava fazendo comigo e aí eu disse, né? Eu disse, nada, tia. Eu queria falar, mas eu tinha muito medo. Eu acho que ela deve ter contado para os meus pais, porque aquele homem sumiu de nossas vidas. Ele nunca mais apareceu. Até hoje, eu gosto de portas com janelinhas. Bom dia a todos os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo hoje, nessa manhã. Sejam bem-vindos aí à nossa live. Bom dia aos nossos concurseiros da Monster. Muito obrigada por sua presença, a equipe Epitom, a todas as pessoas que estão conosco nessa manhã, sejam bem-vindos. Hoje nós estaremos falando de um tema muito importante para a cidade de Patinga, para a nossa realidade aqui na cidade, e também é uma realidade do nosso Brasil. E o tema é um tema que nos remete à questão da pedofilia, dos crimes de violência sexual. E nós vamos falar especificamente hoje sobre a perícia criminal no atendimento aos casos de violência sexual contra criança e adolescente. Nós temos falado já há algum tempo sobre o tema, né, da violência sexual, e hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a questão da perícia criminal que ocorre, né, com a Polícia Civil, presença da Polícia Civil aí. E hoje nós temos a alegria, o prazer e a honra de ter conosco a doutora Maria Flávia Brandão, ela que é ginecologista, obstetra, sexóloga, ela é mestre em promoção da saúde e prevenção da violência, é médica legista da Polícia Civil de Minas Gerais, no Serviço de Sexologia Forense do IML de BH. Ela vai falar um pouquinho hoje sobre a sua prática no trabalho, sobre como que ocorre e como que é esse serviço, né, de perícia, como que ocorre essa perícia exatamente nesses casos, para que nós possamos dar andamento aos casos na justiça, a criminalização, né, levar o abusador a pagar pelos seus erros, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. E doutora Maria Flávia Brandão, seja bem-vinda, eu vou passar a senhora agora a fala, para que a senhora cumprimente os nossos ouvintes. Tá ótimo. Cleoneide, bom dia a todos, é um prazer estar aqui, podendo trazer um pouco de informação, né, e a troca de experiência também com vocês, e porque é um tema extremamente importante, extremamente grave, né, e que tem aumentado
a cada dia, né, nas nossas cidades, no nosso país. Então, é importante, pelo menos, a gente conseguir orientar essas vítimas em termos de o que fazer, né? E para que possa minimizar os processos de psicológicos e vários outros problemas. Também nós temos hoje a Maria Helena, que é psicóloga, coordenadora do projeto Conviver aqui, ela que está à frente do projeto, que nós temos falado tanto, né, Maria Helena, sobre a questão da violência sexual, e a doutora acabou de falar aí agora sobre o aumento considerável que nós temos tido, não é verdade? Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia, Cleo, bom dia, doutora, bom dia a todos que estão nos assistindo e que têm acompanhado, né, as nossas lives aí semanalmente, né, contribuindo aí com o compartilhamento das informações. Né, os nossos projetos têm tido esse privilégio, né, de poder levar ao mundo todo, né, nós temos aqui contatos até de pessoas que moram fora do Brasil, em relação a esse tema, que é tão importante, né? E esse momento hoje, creio, né, vai ser muito esclarecedor, porque é algo que as vítimas, elas trazem muito em si, é a questão da credibilidade na sua queixa, é a questão, né, de ser, de acreditarem nela. Então, assim, muitas vezes as queixas delas, né, o relato, ele é desacreditado e a fala dela se torna desqualificada. Então, esse trabalho aqui hoje vai contribuir muito para o encorajamento, para o empoderamento das vítimas, né, crianças ou não, né, adolescentes ou não, mas que a gente possa aí trazer realmente as informações para que elas vão em busca, né, de socorro psicológico, socorro médico, né, assistencial, porque é muito triste quando a vítima chega perto da gente e fala assim, não adianta falar porque não vão acreditar, né? Então, vai ser muito esclarecedor. Eu peço que, né, quem está nos assistindo, compartilhe, convidem mais pessoas, mais famílias para assistirem, porque a gente tem, né, esse percentual aí imenso dos abusos em contexto intrafamiliar, né? E muitas vezes é muito difícil essa comprovação, essa prova até, muitas vezes é muito difícil. Então, assim, muito obrigada, né, doutora, por ter aceito o convite, né? E vamos um momento aí que é bastante enriquecedor e que vai ajudar muito o nosso sistema de garantia de direitos, né, e proteção da criança e do adolescente. Obrigada, Maria Helena. Então, nós já começamos com o assunto, né? Doutora, nós temos feito um trabalho aqui na cidade desde 2016, que é o trabalho de levar informação às famílias, às escolas, às igrejas, em todos os espaços possíveis, informações sobre a forma da prevenção, né, da violência sexual de criança contra criança e adolescente. Mas é muito comum em todas as nossas capacitações, em todos os nossos encontros, nós encontrarmos pessoas com relatos. Isso é 100%. Toda vez que a gente faz uma intervenção, pelo menos uma pessoa vem nos dizer que foi vítima, né, da violência e que muitas vezes, em muitos desses casos, não se conseguiu, né, prova suficiente para responsabilizar este abusador. Então, essa é uma queixa que nós escutamos sempre no nosso projeto, e isso de uma certa forma, isso nos incomoda, porque nós estamos levando informação que as pessoas precisam denunciar, que as pessoas não podem se calar, né? E isso tem que acontecer. Eu penso que toda vez que nós levamos informação, o abusador ele fica mais inibido de praticar o seu ato, porque quando as pessoas começam a se empoderar com conhecimento, com informação, elas vão dar um grito, né? Então, assim,
Mas nos incomoda a fala da falta de, muitas vezes, conseguir comprovar, né, essa violência e levar, então, esse abusador à justiça, né, de uma certa forma, a responsabilizar essa pessoa. E nós estamos vivendo um momento, doutora, que com a pandemia, né, a Maria Helena até já falou sobre a questão, né, da violência intrafamiliar, que as crianças e adolescentes em casa nós estamos tendo agora, depois que retornamos às atividades, uma explosão de casos, e isso a nível do Brasil, não é só a nossa cidade, né? Porque quando as crianças e adolescentes agora saindo de casa, eles começam a relatar esses casos de violência sexual. E aí eu queria ouvir da senhora como que tem sido na cidade aí de Belo Horizonte, que é a vivência da senhora, né? E como que tem ocorrido essa perícia, como que se dá? Eu queria, assim, que a senhora ficasse bem à vontade, para a senhora expor e falar realmente como que acontece, por gentileza. Tá, joia. Cleoneide, aqui em Belo Horizonte, nós temos um serviço um pouco diferenciado, porque nós conseguimos implantar em Belo Horizonte, em Betim, e agora a gente está conseguindo implantar em outras cidades do interior, a gente já tem mais ou menos 20 cidades com esse processo, né? Onde as vítimas de violência sexual, independente de idade, cor, sexo, elas são atendidas nos hospitais de referência, onde ali a prioridade é o tratamento clínico, né? Clínico, psicológico, e onde elas podem ser recebidas e a gente pode colher o vestígio. Então, os profissionais de saúde desses hospitais, normalmente são ginecologistas, pediatras e cirurgiões, eles são orientados, né, a como coletar o vestígio, o provável vestígio, né? E depois esse material é encaminhado para a gente, para o Instituto Médico Legal. A gente sabe que a violência sexual é um problema, né, de saúde pública extremamente importante, porque, além das lesões, às vezes, corporais, as piores lesões, né, que a gente fala, são os problemas psicológicos posteriores, né? Então, uma criança que, às vezes, começa a ser violentada em tenra idade, né, 2, 3 anos, e vai continuando sendo abusada até a adolescência, ou às vezes até a idade adulta, né, elas só vão ter, às vezes, a coragem de falar o que está acontecendo para alguém da família, um colega, né, uma professora, quando elas tomam consciência do que aquilo que o agressor estava fazendo é errado, né? E normalmente é muito difícil, porque esses agressores, eles ameaçam essas vítimas, né, de alguma forma, né? Ou em termos de ameaça de morte para pai, mãe ou irmãos, né? Então, essa criança, ela fica extremamente aterrorizada em termos de contar para alguém o que está acontecendo, né? Então, isso é uma das causas importantes. Outra importância, principalmente das crianças menores, são que esses abusos são realizados dentro do ambiente familiar, né? Alguém que cuida dessa criança, ou um amigo de família, um pai, um avô, um irmão, um tio, né? Um vizinho. Então, fica muito mais, às vezes, complicado dessa criança verbalizar o que está acontecendo, né? Então, a gente tem que orientar as nossas crianças, as nossas adolescentes, os nossos adolescentes, a conseguir verbalizar o que está acontecendo, né? Ou, então, a gente fala como profilaxia, orientar essas crianças a falar que
qualquer coisa que esteja, alguém que esteja tentando apalpá-la ou, né, mexer de alguma forma, que ela não está errada e é o agressor que está errado, e elas têm condição, sim, de contar para alguém para que seja tomada providência, né? Então, aqui em Belo Horizonte, a gente tem esse protocolo, né, esse programa, que foi iniciado em 2006, quando eu entrei para a Polícia Civil, e eu já era ginecologista, né, há muitos anos, trabalhava no Júlia Kubitschek, e quando eu entrei, o nosso diretor do Instituto Médico Legal era um ginecologista também, e meu marido também era legista e ginecologista. Então, nós pegamos iniciamos esse programa com o Júlia Kubitschek sendo de referência inicial. Fomos conseguir colocar mesmo em prática esse projeto todo a partir de 2013, quando nós fomos em Brasília conversar com a ministra dos Direitos Humanos sobre o nosso trabalho em Belo Horizonte, né, e cidades próximas, e por incrível que pareça, eles gostaram muito do projeto, e veio essa primeira lei em 2013 de atendimento hospitalar dessas vítimas de violência. Então, foi uma surpresa imensa, né, da gente ter conseguido um pouco a mais, que poderia ser implantado em todo o território nacional. E de lá para cá, a gente vem trabalhando para que esse protocolo fique melhor, né, a cada dia, né. Hoje, em Minas, a gente tem 20 cidades já treinadas, né, 20 locais que têm os hospitais de referência, e os próprios legistas que trabalham nas cidades, normalmente eles treinam esses profissionais de saúde, como coletar o vestígio, como fazer a entrevista, né, porque é um pouquinho diferente da entrevista, da anamnese normal que a gente faria num caso de problema de saúde. Então, tem alguns itens importantes que a gente precisa saber para que a gente possa fazer o laudo indireto posteriormente, né? Então, a gente tem um kit hoje que é distribuído para todos os hospitais de referência e para todos os IMLs, onde não tem, os hospitais onde tem o atendimento, onde a gente tem os materiais de coleta de vestígios, 2 folhas importantes que os médicos têm que preencher, que a gente considera uma anamnese específica para a gente, além da anamnese normal do atendimento médico, a gente precisa de fatos diferenciados, né, para que a gente possa realizar um laudo indireto bem feito. E tem dado muito certo, graças a Deus, e evita um pouco, né, minimiza um pouco esse sofrimento dessas pacientes, né? Então, elas não precisam de ir ao IML mais, mas, assim, elas têm que levar, elas recebem um papelzinho e levam a qualquer delegacia da localidade, se não tiver uma delegacia da infância ou da juventude ou de mulheres, avisando que elas já foram examinadas, já foi coletado o material, né, para pesquisa de espermatozoides e esperma, e o delegado somente faz o pedido, né, de laudo indireto para que a gente possa complementar o nosso laudo. E aí chega para a gente esse kit, onde tem essas folhas preenchidas, e normalmente o pessoal também encaminha para a gente um relatório do atendimento médico da hora que foi feito no hospital. E dessa forma a gente consegue
realizar o laudo indireto, né? É muito importante porque a gente tem um prazo específico para tratamento dos problemas que podem vir, né, a ocorrer após uma violência sexual, né? A gente sabe que a paciente tem que chegar ao hospital de referência ou ao hospital que faz esse atendimento da vítima de violência, independente se faz a coleta de material para coleta de vestígios, até 72 horas do fato, para entrar com a medicação profilática, né? Principalmente do HIV. Após 72 horas, o medicamento do HIV não pode ser mais iniciado, mais introduzido, porque não faz efeito mais, né? Mas os outros problemas de doenças sexuais, como sífilis, gonorreia, tricomoníase e outras, a gente consegue tratar independente da época, né? E a coleta de vestígios, a gente realiza até 10 dias depois do fato. Por quê? A gente tem alguns trabalhos que falam que o PSA, que é a enzima prostática, ela pode ser achada ainda dentro da cavidade vaginal ou qualquer cavidade, né, de mucosa, até 10 dias depois do fato. Então, a gente realiza essa coleta até 10 dias depois do fato, tá? Então, até 10 dias depois do fato, essa paciente ela pode procurar o atendimento médico, tá? Para que seja coletado também faça a coleta de vestígios. Mas o tratamento, em termos de profilaxia, no máximo, o mais importante possível, até 72 horas, né? Tanto da profilaxia de uma gravidez também não desejada, né? O máximo a gente considera que pode ser até 5 dias, mas quanto mais rápido ela conseguir chegar, né, para que faça essa profilaxia, mais êxito a gente tem. Lógico que abusos que a gente considera crônicos, que são acima de 10 dias do fato, normalmente, os hospitais de referência, eles atendem mais os casos agudos, que a gente considera até 10 dias do fato. Após 10 dias do fato, normalmente elas têm que ir para o IML, onde a nossa equipe da sexologia forense faz o atendimento, né? Hoje, a nossa equipe é composta por mim, a doutora Elisa, também, que é ginecologista, legista e ginecologista, e a doutora Cristiane, que é pediatra e médica legista. Então, enquanto nos plantões que a gente está dentro do IML, nos horários que nós estamos dentro do IML, se chega alguma vítima de violência sexual, nós é que atendemos. Fora isso, a gente tem um telefone que faz parte do Siga-me, e qualquer dúvida dos hospitais de referência ou algum atendimento mais importante, que tenha lesões extremamente mais graves, normalmente o pessoal pede para a gente ir e fazer o exame junto com eles. Então, isso ajudou muito, né? E ajudou as pacientes a criarem um pouquinho mais de coragem de chegar ao hospital e falar o que aconteceu, né? O fato, como o fato aconteceu, e ali elas vão ser medicadas, vão ser acompanhadas por psicólogos, normalmente durante, no mínimo, 1 ano, né? Elas só são liberadas desses centros de referência quando elas criam uma coragem maior, né, em termos da vivência sozinhas, né, eu falo em geral, né, então é extremamente importante esse acompanhamento posterior, né,
E a gente acompanha também dentro dos hospitais até 6 meses após o fato, mesmo com a medicação toda realizada, são realizados os exames para comprovar que não houve nenhuma positividade das doenças sexualmente transmissíveis, mesmo tendo sido feito a profilaxia. São casos raros, mas a gente pode acontecer, né? Eu sou aposentada do Júlia, eu era a chefe do atendimento às vítimas de violência lá, e nós tivemos, nos anos todos que eu trabalhei no Júlia, mais de 20 anos, nós tivemos um caso só de uma senhora de 69 anos, que fez toda a profilaxia, tudo certinho, mas com 6 meses o HIV positivou. Então, elas têm que ser acompanhadas, né, durante muito tempo, muito tempo. E não é fácil, né, esquecer um abuso sexual perdura, né, a gente consegue conviver com aquela dor, mas o atendimento psicológico minimiza, né, esse sofrimento um pouco. Vocês querem perguntar alguma coisa? Deixa eu perguntar, a senhora falou sobre esse centro de referência, vocês têm um centro de referência específico para a vítima em BH? Aqui em BH nós temos 5 hospitais que já fazem esse atendimento. É o Júlia Kubitschek, o Odilon Berens, a Maternidade Odete Valadares, o Hospital das Clínicas e Risoleta Neves. Então, esses pacientes, cada hospital tem sua particularidade. O Júlia, ele faz atendimento de todos os sexos e todas as idades. O Odilon também faz de todos os sexos e todas as idades. Só que, no Júlia, independente do sexo, eles são atendidos por ginecologistas dentro da maternidade. Tem uma sala específica para atendimento, e tem depois o acompanhamento no ambulatório, né, de violência sexual. No Odilon, a pediatria atende as crianças, mas quando tem que fazer a coleta do material, é o ginecologista que faz. E a cirurgia geral faz o atendimento dos homens, tá? Isso é específico lá. No Otaviano Neves, eles atendem adolescentes acima de 12 anos de idade, só mulheres. O Hospital das Clínicas faz o atendimento em geral também, e o Risoleta Neves também faz o atendimento geral. Então, cada hospital tem sua particularidade, né? Normalmente, a Secretaria de Saúde, ela credencia o hospital que quer fazer parte dessa rede, né? Hoje, o atendimento é pago, né? É um valor mínimo, mas pelo menos já é recompensado em termos de uso de material, todas essas coisas, né? Nos hospitais que são credenciados. E me fugiu aqui, gente. E aí, quando esse hospital é credenciado pela Secretaria de Saúde, o legista entra em contato conosco, né, aqui em Belo Horizonte, falando que o hospital aceitou a ser treinado para esse tipo de atendimento, né, e a gente, ou o legista da cidade, faz o treinamento dos profissionais de saúde, né? Eu falo profissionais de saúde em geral, porque entram as enfermeiras, entram as psicólogas, as assistentes sociais. Normalmente a gente chama um representante, por exemplo, do porteiro, né? Porque às vezes chega lá na porta do hospital e ele não sabe que o hospital é uma referência para o atendimento à vítima de violência, né? E dali ele fala lá que não atende esse tipo de caso e manda a paciente embora. Então, a gente faz o treinamento de todas as pessoas do hospital. Doutora, depois, né, a gente até conversou sobre isso, se a senhora poderia olhar se a cidade de Patinga faz parte, né,
das cidades que estão, né, já cadastradas, né, treinadas, né, e se não está nessa lista, né, se nós poderíamos já conversar com o doutor Tiago, é um ótimo parceiro, muito aberto, que ele é né, o diretor-geral aqui da Polícia Civil, e se a Ipatinga não estiver nessa listagem de cidades já, né, treinadas, capacitadas, se nós poderíamos incluir a cidade de Ipatinga, né, através dessa conversa com o doutor Tiago. Isso aí depois, né, a gente poderia, como a senhora disse, né, a gente poderia olhar e verificar se Ipatinga já está nessa listagem. Sim. Eu fiz uma pergunta aqui para as minhas colegas, Cleoneide, elas foram aí, Ipatinga, mas, assim, infelizmente, os médicos do hospital não compareceram. Então, acho que tem que ter o doutor Tiago, né, se possível, conversar com o Tiago é o legista? Não, o doutor Tiago, ele é o delegado regional. Delegado. Pois é, pede o doutor Tiago para entrar em contato com o legista aí de vocês, e eles podem, junto com a Secretaria de Saúde, conseguir fazer a ponte para que a gente consiga saber se o hospital está interessado ou não, né? Nesse tipo de atendimento. Mas, se o hospital faz o atendimento pelo SUS, aí em Ipatinga, sim, ele, pela lei, ele vai ser obrigado a fazer o atendimento médico das vítimas de violência sexual. Não, tá? Nós já temos hospital que já faz, né? Nós temos hoje o Hospital Márcio Cunha, que faz o atendimento, né, ao sexo feminino. Nós temos o Hospital Municipal também, que faz o atendimento ao sexo masculino. Então, nós temos hospitais. Agora, muito né, me chama atenção aí é o fato dos médicos não terem comparecido. Isso para nós... isso para nós, né, é importante essa informação, porque nós podemos, como nós estamos nessa luta diária aqui, nós podemos também, né, conversar com o doutor Tiago, com o secretário de saúde da cidade, de forma que a gente possa promover essa capacitação aqui na nossa cidade. Exatamente, porque você já tem 2 hospitais aí que fazem esse atendimento médico, né? Sim. E a coleta de vestígios, nada, é como se fosse um exame simples, ginecológico, ou simples, como se fosse uma coleta de material da região anal, né? Então, não são coisas difíceis de serem feitas, são normalmente, esse processo a gente já faz como ginecologista diariamente, né? Coleta de material para o Papa Nicolau, né? Tudo isso a gente já faz. Então, não é uma coisa complicada, é extremamente simples, né? Agora, tem que ter ajuda dos colegas médicos, né? Porque o atendimento de uma vítima de violência, ele é extremamente difícil, né, psicologicamente. Então, às vezes, não é todo profissional que tem a capacidade de fazer esse tipo de atendimento, né? Então, normalmente, mas a gente sempre encontra profissionais que desejam que esse tipo de atendimento melhore. Por quê? Pode ser a mãe dele, pode ser a filha, pode ser a esposa, né? Que foi abusada, e aonde, como que ele vai recorrer e com quem que ele vai recorrer, né? Então, acho que a gente tem que pensar muito no próximo, né? E não só no trabalho que eu vou ter de estar fazendo aquele atendimento, né? É um atendimento demorado, a gente sabe, porque tem que ser um atendimento extremamente cuidadoso, né? Porque a vítima já está muito... Agilizada. Muito, exatamente. Então, é extremamente importante que tenha um grupo, né, que esteja a fim de fazer esse processo, né? Tem que ter psicólogos, tem que ter assistentes sociais, né, na hora, porque às vezes chega uma criança que a gente sabe que o abusador é próximo ali da família e está ameaçando, então a gente tem que ter contato junto com a Polícia Militar, né, junto com o Conselho Tutelar,
para que essa criança não consiga voltar para o ambiente, né, para o lar dela, onde ela estava sendo violentada. Então, a gente tem que ter uma gama, né, uma rede extremamente bem montada, né, para que a gente possa ter apoio de todo mundo. Então, por exemplo, aqui a PM, ela já sabe que existem esses hospitais, a Polícia Militar, e elas já conseguem, na maioria das vezes, levá-las para um desses hospitais referenciados, né? Isso já ajuda muito, né? Quando a gente não tinha esses hospitais credenciados, normalmente a vítima, às vezes, chegava ao IML após o abuso, sem condição nenhuma, né? Porque perdiam dinheiro, eram roubadas, né? Além do sofrimento físico, e depois elas tinham que ir para o hospital, ou, na verdade, elas tinham que passar primeiro numa delegacia, contavam o fato, depois da delegacia, com a guia de corpo de delito, ela teria que ir ao IML, contava o fato novamente, e depois, às vezes, ela conseguiria se chegar no hospital, né? Então, esse processo todo, às vezes, levava mais de 12 horas, é muito tempo, gente, para uma pessoa que está desestabilizada, né, psicologicamente, né, e precisando de atendimento médico urgente. Então, esse protocolo é extremamente importante que seja montado para que diminua muito esse sofrimento dessas pessoas, né? Doutor, nós sabemos, a senhora tocou no assunto, né, da Lei 3.431 de 2017, que é a escuta especializada, né? A senhora acabou de falar sobre isso, né? A importância da implementação dessa lei no município, de forma que que as vítimas possam ter um refrigério de não ter que contar diversas vezes, né, o sofrimento dela ali, do abuso, né? Este é uma lei, né, que, na realidade, assim, nós ainda não implantamos em Patinga, mas né, estamos num processo aí de estudo, já fizemos algumas capacitações, né, algumas pessoas, então, assim, nós estamos na iminência de implantar esse serviço, né, e é um serviço que não é fácil de ser implantado, né? Inclusive, a gente até conversou com o próprio doutor Tiago, delegado, exatamente porque não é fácil implantar esse serviço, porque precisa de um local onde se tem todas os profissionais, né, habilitados ali a fazer essa escuta. E diante disso, né, dessa lei que já existe tudo, na opinião da senhora, qual que é a hierarquização das provas? Como que faz? Qual que é o processo, né? Material, documental, testemunhal? Como que é isso? Cleoneide, a gente sabe que com crianças menores, a grande maioria dos abusos que são realizados pelos agressores são atos diferentes da conjunção carnal. Hoje tudo é considerado estupro, né? Até passar uma mão, dar um beijo, teve essa lei que modificou isso em 2009, né? Então, hoje o estupro pode ser realizado tanto no homem quanto a mulher, né? Aos dois sexos. Então, quando a gente recebe crianças que são menores, normalmente são menores de 7 anos para baixo, acho que a grande maioria das idades, são crianças que foram abusadas dessa forma, da forma que não deixam marcas no corpo, né? Mas o problema psicológico já foi instalado há muito tempo. Mesmo que a gente não consiga ter vestígios em termos de material biológico, a gente tem a alteração psicológica do adolescente ou da criança.
E com o acompanhamento psicológico, na grande maioria dos casos, o nosso atendimento e junto com o atendimento psicológico, a gente encaminha tudo isso para a delegacia e depois para o juiz, e eles fazem, normalmente, eles conseguem certificar do que aconteceu, né? Conseguem responsabilizar o agressor. Hoje, graças a Deus, a fala da criança ou do adolescente ou da mulher, ela está muito mais acreditada do que antigamente. Então, mesmo que não tenha o vestígio, né, para que a gente colete o material, a observação daquela criança, a alteração de comportamento dentro de casa, dentro da escola, o medo de ir para a casa do pai ou do, né, ou do parente, né? Isso a pessoa, alguém do contato dela consegue perceber essa alteração psicológica, né? Porque ocorre. E normalmente são bem visíveis, né? Então, a partir disso, a gente toma ciência que está acontecendo algum problema diferente com ela, né? E tenta trazer aos poucos, ver se essa criança consegue verbalizar isso, né? Se não consegue, naquele momento, com um trabalho psicológico, ela, com o tempo, ela consegue falar o que aconteceu, né? Então, de qualquer forma, mesmo que a gente tenha uma suspeita de ter acontecido algum problema com essa criança, a gente entra em contato com o conselho tutelar, ou com a promotoria, né? Ou faz essa denúncia na Polícia Civil, e daí a gente consegue começar o processo fugiu a palavra aqui. A gente consegue, exatamente, né? E ver realmente o que aconteceu, e se tiver acontecendo em casa, ou com algum parente, ou com algum conhecido, a gente tem como responsabilizar essa pessoa, né? Ok. Tá? Doutora, a senhora falou uma coisa muito importante, né? Que é a comunicação com a rede, né? Precisa, porque a perícia psicológica, ela precisa existir também, né? Como 100%. Documento ali de importância, porque as constatações médico-legais, elas são mais valorizadas. Parece, né, que as pessoas ficam esperando o resultado do médico legista para acreditar ou não no fato, enquanto existem outros documentos, existem outras referências que são tão quanto importantes nessa conduta, né? Para juntar aí um material que vai comprovar, né? Ou que vai aí em busca da identificação. Penso eu que a medicina legal, ela traz muito, muito material que vai beneficiar a identificação do autor, né? Pode sim trazer ali aquele material, e para responsabilização. Mas em relação a documento, né, que venha comprovar, existem outras ferramentas, existem outras, né, outras propostas que podem ali validar aquele relato, né? Nós temos aqui questões que muitas vezes a queixa da criança ou do adolescente, ela é contestada, e aí ela vai no conselho tutelar, relata ela de novo, parece que não acreditam. Então, se tivesse, né, um relatório, esse documento que transitasse por toda a rede, evitaria a revitimização, né, da vítima, e deixasse para ouvir, né? Eu penso que a gente pode ouvir a família, a gente pode ouvir os amigos, a gente pode ouvir a professora, a gente pode ouvir outras pessoas ali que identificou algum sinal, que identificou algo, né? E caminhar.
enquanto ouvir a criança é uma questão muito delicada, né? Eu acho que aí está mais para a questão lá, a questão do depoimento, né, especial na delegacia, né, no judiciário, que para trabalhar, para finalizar, vamos dizer assim, porque igual a senhora disse, né, a relação sexual com a criança, ela é muito diferente, né? O ato praticado é muito diferente do ato praticado com o adulto, né? Muitas vezes, e mesmo com o adulto, muitas vezes não existe agressão física, que vai deixar lesões, que vai deixar, né, escoriações pelo corpo. Então, são questões, assim, extremamente delicadas. Penso que a gente nem precisa discutir, trabalhar isso mesmo, para que a gente consiga espaços, né, adequados, que a gente consiga profissionais capacitados, né, porque se eu faço um relatório e passo para um assistente social ou passo para um conselheiro tutelar, aquele relatório ele precisa valer. É muito triste quando chama a criança ou adolescente para escutar novamente, né? Então, são questões assim que eu até queria que a senhora comentasse um pouquinho em relação a essas questões do ato, né? Nós temos relatos, né, de adolescentes que queixam, que houve, né, a relação sexual, né, que indesejada, e aí a gente tem aqueles questionamentos, né? Ah, porque deixou? Ah, porque gostou? Essas coisas. Mas aí é percebido, né, num exame, quando a adolescente, às vezes ela fala, né, que teve a relação, no exame não consta aquele ato, né, praticado, e aí muitas vezes ela é tida como mentirosa, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que existem diferentes formas de penetração, existem diferentes formas de rompimento de ímen, existem ímen que, né, não são rompidos. Então, assim, acho que, né, nós precisamos trabalhar isso aí e acreditar na vítima, entender os diferentes tipos de ato praticado e como que fica. Aí, né, o laudo foi negativo, né, mas existem outras evidências, existem outras propostas, né? Sim, independente se houve ou não rompimento menal, Helena, além do histórico, né, a gente tem esse acompanhamento psicológico que é muito importante, e o laudo da psicologia, ele normalmente é mais importante, às vezes, do que o nosso exame, que não deu nenhuma lesão, né, física ali. Né? A gente sabe que não é só a conjunção carnal, que é pênis-vagina, que é considerado estupro hoje, né? Colocou um dedo, passou a mão, um sexo oral, né? Um sexo anal, tudo é considerado estupro hoje, né? Então, cada um tem suas particularidades, né? Então, numa criança que chegou para mim e falou que o agressor pediu para ela dar um beijo no órgão genital dela, ou que ele passou a mão, alterações físicas, corporais, eu não vou ter nenhuma, mas a história dela é extremamente importante, né? A alteração psicológica dela é extremamente importante, é isso que vai embasar o laudo, e não a presença de uma lesão, né, corporal ali, né? Então, hoje, os juízes, os delegados, eles estão levando muito em consideração o atendimento, tanto psicológico, quanto do conselho tutelar, quanto da assistente social, né? O conselho tutelar é extremamente importante também, porque ele vai acompanhar e ver como que é o local onde essa criança está crescendo, né? Quais são os riscos que ela tem de continuar naquele ambiente, né? Assistente social da mesma forma. Então, não é só o meu laudo de lesão corporal, né? Do meu exame da medicina legal, que é só importante, né? São várias outras coisas que, em conjunto, vão falar com que o delegado ou o juiz tomem
gente, fugiu a palavra aqui, tomem a responsabilidade, né? Veja o que ele pode fazer daí para frente, né? Então, é importante, para mim, uma das coisas mais importantes é o atendimento psicológico, da assistente social e do conselho tutelar. O nosso exame, lógico que é extremamente importante quando a gente tem também, são as lesões, né? Mas, igual você falou, normalmente os agressores, eles são um pouco espertos, né? Em termos de não deixar marcas do que está acontecendo. São raras as pacientes que eu atendi que tinham lesões extremamente graves, né? Eu atendo vítima de violência desde 2002, todos esses anos eu tive só 2 pacientes extremamente graves, né? Que foram abusadas, já eram adultas, e uma teve lesão de fratura de mandíbula, fratura de quadril, a outra senhorinha, ela veio a falecer, mas são raros os casos, né? Com criança, da mesma forma, né? Mas, assim, a gente tem atendido muito, durante esta pandemia, não só queixas de violência sexual contra crianças, quanto queixas de lesões corporais graves, né? Aqui em BH, nas últimas semanas, eu tive 2 crianças de 1 ano e pouquinho, elas não foram violentadas sexualmente, mas foram maltratadas da pior forma possível, né? Fratura de crânio, fratura de membros, né? Mordeduras, colocavam um cigarro na barriguinha da criança para queimar. Então, assim, são umas coisas muito doidas, né? Os traumatismos físicos aí, as marcas, né? Enorme, enorme. Então, assim, depende de cada caso, né? Como que a gente vai conduzir aí. Mas o mais importante é a reunião de todos esses atendimentos, porque aí o delegado e o juiz, eles vão ter um entendimento, né, melhor posteriormente, né? E com esse programa agora, né, de fala sem dano, né, é muito importante, porque elas também vão priorizar tudo que já foi feito, né? E trabalham com a criança ali, com uma psicóloga que é treinada para aquele tipo de atendimento. Né? É o que eu falei, não é toda pessoa, não é todo profissional de saúde que está preparado para esse tipo de atendimento. Eu penso que o profissional para trabalhar, né, com esse tipo de atendimento, ele primeiro tem que se perguntar, né, eu dou conta de ouvir, eu dou conta, né, de intervir, porque eu acho que a primeira ajuda é essa, né, porque existem falas, né, que eu sofri quando passei pela violência, mas eu sofri muito mais quando eu contei. Então, né, é algo que a gente precisa, né, se questionar, se perguntar se realmente dá conta. Nossos treinamentos aqui, que a gente faz, os projetos, sempre a gente tem falado isso. Né? Na escola, por exemplo, não são todos os professores, não são todos os coordenadores, muito menos todos os diretores que vão dar conta, né? Mas a gente precisa se perguntar para saber até que ponto eu consigo sem prejudicar, né? Uma pessoa que já está tão ali limitada, né? Prejudicada, com tanta dor e tanto sofrimento. Exatamente, eu queria fazer uma outra pergunta para a senhora, em relação ao atendimento, doutora. Quando a vítima ela chega no pronto-socorro, no hospital, enfim, a gente sabe que, em primeiro lugar, a vida, vamos socorrê-la, né? Em primeiro lugar, ali não é o momento de pensar em laudo, em perícia, vamos socorrer. Mas a gente pode também, nesse socorrer, eliminar algo que poderia servir de conteúdo, né, probatório. Então, assim, como que a gente, né, deve pontuar? Eu falo como profissional,
Porque, às vezes, a gente, né, o profissional pode receber uma criança com uma demanda que o responsável fala que caiu, machucou, né, caiu na escola. Então, assim, né, qual o olhar que ele precisa, o que ele pode fazer, quando ele pode higienizar, quando ele não pode higienizar, né? Você pode falar um pouquinho assim para a gente? Falo, claro. O ideal, Helena, quando essas crianças, né, adolescentes e mulheres mesmo, chegam para a gente com um provável histórico de violência sexual, normalmente, a gente orienta aos profissionais que não façam a higiene naquele momento, né? E, se possível, entrar em contato ou com a Polícia Militar ou até com a delegacia da região, para que vocês falem, olha, a gente tem uma suspeita provável de uma violência sexual contra a criança ou contra uma idosa, e a gente está precisando de um atendimento hospitalar. Isso se ela tiver de ficar internada, né? Não precisando de ficar internada, se não tem esse atendimento no hospital, vocês não vão fazer uma higiene, né? Ela chegou sem lesões corporais, vocês vão fazer o primeiro atendimento, vão fazer a profilaxia, e daí, se não, o hospital não atender, vocês vão mandar para a delegacia mais próxima do local. Toda delegacia tem que atender esse tipo de queixa, né? Não é só a DEAN, que é a Delegacia de Mulheres, ou a Delegacia de Criança e Adolescente. E daí tem condição de fazer a coleta do material, né? A gente também pode, se por acaso teve uma lesão muito grave, às vezes crianças, mas é mais raro, graças a Deus, de pênis, vagina da criança, que normalmente quando a criança é muito pequena é um estrago, assim, impressionante, né? Arrebenta intestino, arrebenta bexiga, e aí não tem como, você tem que entrar e atender essa criança, porque é uma urgência absoluta, né? E aí a gente orienta os profissionais da saúde, de qualquer forma, mesmo que o hospital não tenha esse tipo de atendimento, eles podem fazer essa coleta do material, ou da região vaginal, ou da anal, sabe? Naquele momento, e aí evita de perder o provável vestígio, né? Mas se por acaso lavou, de qualquer forma a gente faz a coleta do material depois de qualquer forma, sabe? Porque às vezes a gente pode encontrar alguma coisa assim, né? Mas o lavar, a higiene íntima, isso tudo já diminui muito a probabilidade da gente, às vezes, conseguir um material genético do agressor, né? Ou a presença do espermatozoide, ou esperma, né? Então, assim, se possível, a gente orienta o pessoal dos hospitais mesmo para que colha primeiro, mesmo que não tenha o processo da coleta no hospital, a gente só orienta, fala, olha, colhe com um cotonete, o que seja, porque a gente vai utilizar esse material também, pode ser utilizado, às vezes, para a gente conseguir pesquisar, né, a parte genética aí do agressor, né, ou a presença do espermatozoide ou do esperma, tá? Te respondi? Ótimo, ótimo, sim, muito, esclareceu. E assim, existe, a gente sabe, né, nós profissionais, nós temos como dever, como, né, responsabilização, por denunciar, por chamar, né, por suspeitou, a gente precisa agir, né? E muitos profissionais, às vezes, não conseguem, é o que eu estou dizendo, eu dou conta, né? Eu posso, se eu não posso, eu chamo alguém naquele momento ali, nem para fazer essa coleta, ou para fazer alguma anotação no protocolo, para seguir nem um relatório, porque muitas vezes a pessoa não dá conta e acaba passando. Então, assim... E esse não dar conta, tem que ter alguém que dê, né, Helena? Dentro do hospital.
Senão, o que que acontece? Se o médico se nega a fazer o atendimento e ele é o único médico do hospital, aí ele está arranjando um problema extremamente importante, né? Ele vai ser considerado como omissão de socorro, né? Então, não tem jeito, gente. Alguém dentro do hospital tem que ser responsável por esse tipo de atendimento, né? Ele pode até, não, eu não quero fazer a coleta, mas eu não quero avaliar a criança, mas outro profissional tem que fazer, né? Então, isso tem que ser bem claro, isso tem que estar bem claro, né? Dentro de uma unidade de saúde, né? Doutora, a importância, né, dessa capacitação porque o erro nessa coleta e tudo, ela pode trazer consequência nessa perícia, né? Então, muito, né, a senhora falou sobre a questão dos médicos, realmente eu fiquei muito preocupada mesmo, porque nós precisamos ter pessoas capacitadas e preparadas para este atendimento, exatamente porque ela pode trazer consequências graves para essa perícia, né, e procedimentos futuros, né? Então, assim, a consequência disso, né, doutora, é muito grave. E eu falo assim, Cleoneide, que independente se o hospital é conveniado ou não, o atendimento tem que ser o melhor possível, né? E o médico tem sempre que pensar que ele pode ser responsabilizado por qualquer tipo de atendimento que lesionou a paciente de alguma forma, né? Mesmo psicologicamente. Então, os hospitais têm que começar a treinar os profissionais de saúde, as enfermeiras, né? As assistentes sociais, como realizar esse tipo de atendimento, né? Tem que ter alguém que consiga fazer esse tipo de atendimento, né? Em termos de, eu falo às vezes, o hospital é credenciado, e é credenciado também para fazer o abortamento legal, né? Então, às vezes, sem um profissional que faça, eu não faço de jeito nenhum, mas tem que ter alguém dentro do hospital que faça, porque a paciente, ela não pode sofrer mais ainda, né? Então, eu não chega no hospital e fala, olha, eu não faço, mas cadê? Tem alguém que faça? Não. Então, você está em Ipatinga e vai ter que trazer paciente para Belo Horizonte para fazer, né? E se nesse caminhar de Ipatinga, Belo Horizonte, essa paciente morre por algum motivo, né? Então, a responsabilidade é do médico que não fez o atendimento, né? E também do hospital que não tinha outro profissional que fizesse o atendimento. Então, tudo isso, gente, é muito sério, né? Os médicos, eles têm que ter em mente de que qualquer paciente que eu estiver olhando, independente da causa, né? Eu tenho que atender da melhor forma possível. Eu falo assim, eu como ginecologista, eu tenho que fazer um exame completo na paciente, não é só da barriga para baixo, né? Eu tenho que fazer uma ausculta cardiológica, eu tenho que medir a pressão, né? Eu tenho que avaliar o pulmão, eu tenho que fazer exame da mama, do abdômen, para ver se tem alguma massa palpável ou não, né? E aí, do corpo inteiro, né? Porque se eu não faço isso e deixo passar alguma informação importante, que seria importante para o tratamento daquela vítima, eu sou o responsável, né? E isso é muito grave, né? Então, eu tive até um exemplo de uma criança de 1 ano e meio que chegou na UPA com uma infecção urinária extremamente grave e evoluiu para uma sepse, né, e morreu na UPA. Só que foi encaminhada para o IML porque eles achavam que tinha algum problema, né, de maus tratos, essas coisas. E não fizeram o exame da região perineal da criança. Quando a criança chegou para mim, quando eu fui fazer a necrópsia, quando eu
visualizei a região anal, aí eu falei, meu Deus, essa criança teve uma complicação, sepse por infecção urinária por abuso via anal. E aí a gente entra em contato com o delegado, né? E falou, olha, provavelmente alguém aí familiar que estava abusando dessa criança, e aí eles vão pesquisar, né? Quem que foi. Então, isso ocorre. Então, em qualquer posto de saúde, qualquer atendimento médico, clínicas, a gente tem que fazer um exame geral, né? Ou dessa criança, ou da mulher adulta, ou da pessoa idosa, porque às vezes a gente acha algumas coisas extremamente importantes que eu tenho que comunicar ao órgão, né, policial, que provavelmente está acontecendo alguma coisa com aquela vítima, né, com aquela paciente. Entendi. Doutor, nós temos aqui um comentário, eu vou ler de uma ouvinte nossa aqui, a pessoa que está nos vendo, a Lindalva Martins de Abreu, ela fala sobre a escuta especializada, né? Mais importante do que ter o local é capacitar as equipes para essa escuta. A premissa é de que a criança ou adolescente pode falar em locais diversos sobre a violência, e estando o profissional capacitado, ele deverá fazer o relatório e informar que a escuta já foi realizada e que a vítima está sendo encaminhada para os atendimentos necessários e não deverá ser revitimizada falando de novo. Okay. Temos uma outra pergunta. Pode falar. Tá certa, né? Se ela já é acompanhada por um serviço de psicologia que tem a experiência de atendimento nesse tipo de caso, né? O relatório desse atendimento já vai estar extremamente, né, já é extremamente importante, né? Mas, às vezes, gente, em termos de processo policial, às vezes o delegado ele precisa de ter um outro relatório, né? Então, por isso também é importante esse depoimento sem dano, né, também, né, porque às vezes ele precisa de uma segunda opinião. Então, é isso que a gente está falando, as pessoas têm que ser adequadas, né, para realizar esse atendimento, né. A Daniele Maria Alves, ela fala o seguinte, importante ressaltar a capacitação contínua para esses profissionais, não só para aprimoramento profissional, mas também o momento de partilhar experiências que são enriquecedoras. Parabéns à equipe Piton pela live, muito boa. Doutora, eu queria falar ainda, na verdade, fazer uma pergunta. Dos casos, da experiência que a senhora tem, dos casos que a senhora já participou, qual é o percentual, se a senhora souber responder, se não souber, não tem problema. Uhum. O percentual médio que essa perícia trouxe responsabilização ao abusador. Eu queria assim, que a senhora pontuasse, né? Como que essa perícia bem feita, né? Com embasamento, com relatórios e laudos bem feitos, qual é o percentual que hoje nós temos em BH, por exemplo, que leva à responsabilização desses abusadores? Eu não sei te falar em termos de percentual. Sim. Mas quando a perícia é bem feita, o acompanhamento psicológico, entra tudo, né, na avaliação, normalmente a gente tem tido uma boa responsabilização desses agressores, né? Quando já é a mulher adulta, normalmente, com a coleta de material, a gente tem tido muita positividade também da presença tanto do espermatozoide, quando não tem espermatozoide, o esperma, né? Mas muitas também, às vezes, acontecem desses materiais serem negativos, porque a paciente já tomou banho, fez uma ducha vaginal, que diminui muito, né, a possibilidade da gente conseguir uma positividade, né? Então, a orientação que a gente
pede para todo, né, para todo profissional de saúde, eu falo em geral, né, assistente social, psicólogos, que oriente as escolas, né, a população em geral, porque se isso acontecer, para que elas consigam chegar o mais rápido possível ao atendimento, né, médico, para que esses vestígios não desapareçam, né? E a criança, gente, a criança é um atendimento diferenciado, né? Porque às vezes ocorre a violência, ela está muito novinha e continua, mas ela consegue verbalizar só quando ela tem uma coragem, né? Semana passada eu atendi uma mocinha de 14 anos, ela era abusada pelo pai desde 5, e só agora que ela teve coragem de verbalizar o que estava acontecendo, né? E aí, logicamente, quando acontece realmente, a gente nota, gente, a alteração psicológica dessas crianças, dessas mulheres, né? Tanto o homem também que pode ser abusado, né? É extremamente nítido que aconteceu alguma coisa, e a gente tem que valorizar isso, né? Mas eu posso olhar isso para você, viu, Cleonide? Depois eu te falo. Obrigada. Tá? É importante também, né, doutora, a senhora falou um fato aí, independe do tempo, né, quando a pessoa resolve contar, que ela se abre para falar, ela revive tudo aquilo novamente. Então, por isso, nós devemos ter esse cuidado com as crianças, né? Porque elas estão em fase de desenvolvimento. Então, quantas vezes elas vão ficar revivendo aquela situação? Sim. Porque nós temos aqui situações de mulheres adultas, senhoras, né? Que quando relatam, elas revivem aquilo ali. E é nítido, não é só uma reação, não é um achismo, é nítido, a reação fisiológica delas muda, né? Ela fica mais ansiosa. Então, assim, né, os hormônios ali do estresse, eles são liberados, e a pessoa passa por aquela situação novamente. Então, né, olha a nossa responsabilidade. Às vezes eu posso conversar com um colega, às vezes eu posso conversar com outro profissional, né, que já ouviu, que já teve uma experiência com aquela vítima, mas eu perguntar para ela, eu estaria ali provocando, né, uma outra situação traumática, uma outra situação dolorosa, né? E a gente pode ter essa experiência na vida da gente. Quando a gente lembra de uma situação que nos deixou triste, chateado, né? As nossas reações, as nossas emoções, elas mudam, né? Da mesma forma que a gente lembra, tem uma lembrança, revive algo positivo, sim, né? Aquela lembrança boa, né? O nosso humor também vai mudar. Né? E outra coisa importante, sabe, Helena, é que a gente orienta muito aos profissionais de saúde para não fazer nenhum julgamento precoce, né? Independente se eu estou na rua usando um short, ou uma saia curtinha, ou uma blusa curta, né? Ninguém tem o direito de estar mexendo comigo, né? Sim. Eu tenho o meu direito como mulher ou como pessoa, né? De fazer o que eu quiser da minha vida, né? E ninguém tem que falar ao contrário, né? Então, antigamente, a gente tinha muito nos atendimentos, ela tá na rua essa hora, então ela estava querendo isso, né? Independente, gente, a minha vida eu que tomo conta, né? A sua vida você que toma conta, né? E ninguém para falar outra coisa, né? Ou te responsabilizar porque você estava num horário tal, ou tomou uma bebida alcoólica, né? Que te fez ser violentada. Né? Estava com essa ou aquela roupa, né? Então, exatamente. Infelizmente, nós ainda temos isso, né? Ainda acontece, né? Porque, infelizmente, a nossa sociedade é muito machista, né? As coisas vão melhorando, mas ainda tem bastante, né? A gente sabe que, infelizmente, isso existe. Assim, né? Nós, como seres humanos, nós temos muito a evoluir ainda. Muito. E como profissionais, a gente precisa, né, buscar ali mais qualificação. Porque outro dia eu estava conversando com uma colega de trabalho e ela relatou, né, uma situação
que a menina estava hospitalizada, e ela já tinha, ela é, né, profissional da psicologia, já tinha atendido a menina, e relatou o fato, né, por escrito, ela fez o relatório. E aí uma outra profissional foi atender, né, fazer a medicação, e aí perguntou para a criança, né, quem é que colocou a mão, e aí já foi falando assim, foi seu pai? Então, olha só, o perigo, né, muito, então nós precisamos ter esse cuidado, né, ter essa sensibilidade, porque o colocar a mão para a criança também é muito relativo, né? Pode colocar a mão para limpar, pode colocar a mão para higienizar ali, pode colocar a mão para trocar de roupa, né? Então, assim, olha o perigo que é. Se a criança estivesse numa situação na escola e a professora, né, tivesse os cuidados ali, então a gente tem que ter esse cuidado também, para a gente não nomear de forma alguma. Exatamente. A gente tem que ter muito cuidado com a fala para a gente não induzir a criança a falar o que, né? Então, assim, tem que ter um preparo, né, gente? A gente tem que estar bem preparada para esse tipo de atendimento, né? Para não piorar a situação, né? Exatamente. Doutora, nós vamos caminhando para o nosso encerramento, né? Já passamos o nosso compromisso com a senhora. Que é isso, Cleonilde. Nossa, é um bate-papo tão gostoso, muito bom. E tem tanta coisa para falar, né? Muita coisa para falar, para aprender, né? Nós estamos caminhando aí, aprendendo. Eu queria, eu queria pedir licença à senhora, que eu vou assumir o compromisso de conversar com o secretário de saúde do nosso município, e se for o caso, ele solicitar, se eu poderia passar até o contato da senhora para ele. Pode, com certeza, Cleoneide, a gente está aqui para ajudar e para montar os serviços, né, para a gente tentar minimizar esse sofrimento, né, dessas vítimas aí. Então, nós estamos aqui 24 horas por dia, pode ligar a qualquer horário, não tem problema, não, obrigado, agradeço. Nós vamos fazer esse contato aqui com o Kleber, ele é muito aberto, secretário de saúde, e, né, trocar ideias sobre a possibilidade de fazer essa capacitação, e não só para os médicos que atendem diretamente, mas para uma enfermeira como essa que a Maria Helena acabou de falar, né, Maria Helena? Com uma pessoa, para a rede, né? A rede precisa. Para a rede. Isso. É o ideal. Nós temos feito a capacitação muito com os professores. Um aluno que está ali com alteração de comportamento, né, com alguns sintomas, eu estou até com um banner aqui atrás, com alguns sintomas, né, aqui, ó. Isso. Então, assim, a gente tem levado isso muito para a educação, mas a gente precisa trabalhar também os profissionais da saúde nesse acolhimento, nessa fala, nesse atendimento diário ao paciente ali, porque, né, ele também precisa passar por essa capacitação. É importante, Cleoneide, quando a gente faz normalmente a capacitação dentro do hospital, normalmente a gente chama um representante da Polícia Militar também, sabe? Porque eles têm que estar junto com a gente, né? Normalmente eles são as primeiras pessoas a entrarem em contato com as vítimas de violência, né? E aí eles têm que ter a noção de onde encaminhar, para onde encaminhar esses pacientes, né, em qual serviço que está preparado para esse tipo de atendimento. Então, o que você falou, a rede é extremamente importante de estar junto, né, de estar todo mundo junto, tentando fazer um trabalho melhor. A Polícia Militar, Civil, eles são muito parceiros aqui na cidade, eles sempre nos atendem, né, então, assim, sempre participam. A gente tem esse fluxo já formatado de atendimento, né, que já funciona na cidade, com a rede, mas eu me preocupei com relação mesmo à capacitação. Então, eu acho que precisa trazer essa capacitação aqui para os médicos, convencê-los que precisam participar dessa capacitação. Pois é. Então, isso para mim, isso realmente me preocupou. Mas, doutora, muito obrigada pela presença da senhora, né, pela doação do seu tempo, né, parabenizar pelo trabalho, né, que a senhora tem feito aí em Belo Horizonte, à frente, né, dessa luta, né, que nós temos contra a violência, né, seja ela sexual ou não, contra criança, adolescente, contra mulher, né, idosos. Então, parabenizá-la pelo trabalho, pela excelência do trabalho.
Agradecer, né, pela disponibilidade de estar conosco nessa manhã, por compartilhar o conhecimento da senhora conosco, muito obrigada. Obrigada, Maria Helena, por estar aqui também conosco, compartilhando conosco aqui. Eu queria passar a palavra a vocês, que vocês fizessem as suas considerações finais, e aí eu vou fazer o encerramento depois. Tá, Doutora Maria. Eu é que agradeço, gente, imensamente, de vocês terem entrado em contato comigo, porque é tão importante a gente tentar conseguir melhorar esse tipo de atendimento em todo o mundo, né, na verdade, né. Lógico que não é um atendimento fácil, a gente passa, nós que somos mães, né, a gente passa por muito sofrimento fazendo esse tipo de atendimento, mas o que a gente pode levar para elas, né, é o cuidado, é o carinho, né, naquele momento, né, e tentar responsabilizar esse agressor, né, mas eu agradeço muito, e a gente aqui em BH está à disposição de vocês, qualquer dúvida, qualquer problema, podem me ligar. Muito obrigada mesmo por tudo aí, viu? Obrigada, senhora. Maria Helena. Bom, agradecer mais uma vez também, né, essa oportunidade aí de a gente estar falando desse tema que é tão importante, necessário e urgente. Eu falo que a gente não pode mais ficar esperando, nós temos que agir, né? E a gente precisa agir hoje, aqui, agora. O que eu posso fazer hoje no meu local de trabalho? O que eu posso fazer Exatamente. hoje dentro da minha casa, com a minha família, né? Instruir as crianças, explicar para as crianças, né? A proteção, o diálogo aberto, né? Sem... a gente tem uma mania, a gente precisa, né, mudar algo que a gente vem trazendo isso. Nós temos uma mania, pelo menos comigo, na minha família, foi assim, da gente, me falaram muito que eu precisava respeitar o adulto, obedecer o adulto, fazer com que, né, o adulto que sabe. Então, nós precisamos trabalhar isso com as crianças, porque as crianças, elas precisam, né, aprender a dizer não. Muitas vezes a gente as obriga a dizer sim, e aí elas acabam, né, numa situação delicada, né? Muitas vezes a gente orienta as crianças, não fale com estranhos, mas às vezes o abusador não é um estranho. Sim, né? Então, a grande maioria, né? Não é? Então, assim, eu acho esses momentos assim que a gente tem, né, é um momento muito importante para a gente estar levando, né, a discussão, ampliando os espaços, e é como a senhora, né, deixou claro aí, disponibilizar quem precisar também, né, da nossa contribuição, a gente está à disposição. Então, assim, quero agradecer imensamente a senhora, né, por ter aceito, e também nos colocar aqui, né, como parceiras, né, para que a gente possa aí, de repente, contribuir com muito mais pessoas, profissionais e, consequentemente, as famílias, porque isso pode estar acontecendo também dentro da nossa casa, dentro da nossa, né, da nossa Exatamente, família. Helena, isso mesmo. E só um outro adendo que eu acho importante, as crianças novinhas, né, quando elas já começam a conseguir verbalizar alguma coisa, elas falam, gente, e do modo delas, sabe? E é muito interessante. Então, assim, a gente pode passar para essas crianças também, desde mais novinhas, as orientações, né? Elas entendem as orientações, e através dessas orientações, elas conseguem chegar para alguém, né, e falar alguma coisa. Então, é muito interessante isso. Às vezes a gente acha, a criança é muito pequena, ela está inventando história, ou ela está fantasiando. Né, ela está fantasiando, ela não sabe falar, e grande engano, né? A gente sabe que elas falam direitinho do jeito delas, mas quando conseguem falar, né? A gente tem como ajudar.
A gente costuma, né, dizer que desde bem pequenininho mesmo, né, principalmente na hora do banho, eu acho que é uma hora muito fantástica, na hora da higiene, na hora da troca de roupa, né, que o cuidador ali pode abrir aquele espaço ali para conversar sobre os cuidados com o corpo, né? Com certeza, com certeza. Né, o carinho que a gente deve ter com o nosso corpo e os cuidados que a gente deve ter com o nosso corpo, principalmente com o outro que vai nos tocar, né? Ela precisa saber por que ela está sendo tocada. Isso precisa ficar claro para a criança. Claro. Por que eu estou sendo tocada? Qualquer forma que não tenha sido me ensinado como correto, né, eu preciso alertar, eu preciso comunicar. E a criança, desde bem pequenininha, ela comunica, sim, através, né, de comportamentos, desenhos, músicas, falas. Ela vai, né, até um olhar, de repente chega uma pessoa, ela olha diferente, né, ela se afasta. Então, nós temos que ter esse cuidado mesmo aí e falar disso, né? Eu acho que falar... Isso. Né? Com certeza, muito. Helena. Quanto mais muito falarmos, obrigada, né, mais pessoas estarão envolvidas nessa causa, mais pessoas terão um olhar diferenciado, mais pessoas estarão preocupadas em denunciar também. Então, nós precisamos realmente, constantemente, falarmos desse assunto. E por isso, doutora, desde 2016, nós temos mantido esse projeto, porque nós não podemos calar. Ipatinga é uma cidade com um alto índice de violência sexual. Depois que nós iniciamos este projeto, se eu não me engano, em 2018, Ipatinga se tornou a terceira cidade na estatística do Disque 100, nas cidades mineiras. E acredito que foi em virtude do projeto que começou todo mundo a falar mesmo, então a denunciar, então já, né, a cidade apareceu em terceiro lugar nas denúncias, e nós precisamos continuar falando disso, né, diariamente, o ano todo, não é só o 18 de maio, é o ano todo mesmo falando sobre violência sexual. Né? Isso. Então, nós queremos agradecer... Parabéns. Obrigada, doutora. Nós, então, agradecemos as pessoas que estão conosco, estão nos assistindo, General Noxiano, que agradecemos também, Daniela, Lindalva, os concurseiros aí da Monster, equipe Piton, toda a rede que está conosco, nosso muito obrigada. Dizer que a Monster tem sido nosso parceiro há mais de um ano, desde que entrou a pandemia aí, a Monster vem contribuindo com as ações da instituição, nesse manejo, né, que eu falo que tem que ter um manejo com relação à transmissão das nossas lives, dizer que eles estão agora se preparando, né, estão ampliando a atuação, além dos cursos preparatórios online, presencial também, para as prefeituras de todo o Brasil. Os interessados, eles podem acessar aí o link que está disponível no chat, né? Eles estão também agora se preparando para o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, que estava edital aberto, quem tiver interesse de fazer, e caso tenha alguma sugestão de concurso, né, da cidade, da sua cidade, você pode se inscrever também nesse link que está disponível no chat aí, que está fixado, e vai deixar fixado para as pessoas poderem se corresponder com a Monster. Então, muito obrigada, Monster, as pessoas que estão conosco. Nós queremos dizer que, para nós foi uma alegria essa manhã, falar de um assunto tão importante. Assumimos aqui o compromisso de verificar na nossa cidade, né, atuações mais pertinentes ao assunto, com mais preparo, capacitação. Vamos aí olhar com a gestão, né, da nossa cidade, a possibilidade de trazer mais capacitações. E brevemente nós estaremos trazendo outras lives. No nosso site, no nosso canal no YouTube, tem lá disponível vários conteúdos que é interessante, nós temos vários assuntos lá sobre a violência sexual, então nós queremos que você compartilhe, que você se inscreva no nosso canal, para conhecer, para participar conosco dos nossos temas que estamos semanalmente trazendo. Então, fiquem todos com Deus, um bom dia a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigada, gente, um abraço para todos. Obrigada. Tchau.